Bom dia, Critica Brasil, Niobe Cunha aqui com vocês, mais um dia aqui nesse programa fantástico, nesse debate importante, nesse momento tão historicamente tão significativo, né, para os rumos que o país deve tomar. É, bom, a situação está dada, né? A gente está no meio da pandemia, não essa constatação é óbvia, mas as coisas, por mais que pareçam óbvias, a cada dia elas nos surpreendem com encaminhamentos, né? Com discussões que acabam se misturando, né? A questão da saúde pública com a questão da política. Muita gente reclamando, isso não é hora de discutir política. Bom, eu não sei qual é a hora de discutir política, até porque esse é um caso político, né? Essa pandemia, ela envolve decisões políticas. Todas as discussões, todas as decisões em relação ao encaminhamento de como se vai atender a população é política. Queria comentar aqui com vocês uma entrevista do ex-ministro da Saúde, né, Arthur Quioro, que fez críticas severas ao ministro Mandetta, que foi alçado, né, agora a condição de herói nacional, quando na verdade o que ele está fazendo é o mínimo que se espera de uma pessoa civilizada. Porque o Bolsonaro é o bode na sala, né? Ele é o bode fedido na sala. Quando se tira o bode da sala, qualquer cabrito fica parecendo um carneiro real, né? E não é bem assim. O Mandetta é uma pessoa que articulou e trabalhou fortemente para o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff. Ele articulou, ele foi entusiasta, né, da medida 95 que tira, né, que congela os gastos de saúde e educação. Mais de 22 bilhões de gastos estão congelados num momento como esse e até agora ninguém perguntou desse dinheiro, né? As pessoas, de onde vai tirar dinheiro? Quem que vai dar o dinheiro? R$ 600 para cada pessoa, sendo que tem um dinheiro que foi congelado com o apoio do senhor Mandetta. Ele participou inclusive da expulsão dos mais médicos, comemorou a expulsão dos mais médicos, enfim. E era, obviamente, uma pessoa que trabalhou para diminuir a importância do SUS. E ele, como ex-dirigente de um convênio grande da Unimed, trabalhou fortemente para desarticular o SUS. Né? Ele, inclusive, defendia que o SUS deveria ser pago. Né? Enfim. E ele e o Arthur Quioro fez graves denúncias falando exatamente isso, de que o que ele está fazendo é o mínimo. Inclusive, é bom que se esclareça que deixou de fazer várias coisas importantes. Por exemplo, com 2 meses de pandemia, não conseguiu se articular nem dinheiro para suprir, né, as EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, máscara, luva, enfim, todo o aparato das equipes médicas. Né, não conseguiram criar leitos. Né, isso foram os governos estaduais que acabaram se articulando em regime de emergência, porque suas populações, enfim. E na quebra de braços lá com o Bolsonaro, ele surgiu como grande vencedor. Tal. Na verdade, ficou aí uma questão bastante grave, porque que passou desapercebido que ontem, segunda-feira à noite, um boletim epidemiológico 7 do Ministério da Saúde flexibilizando o isolamento. A partir de 13 de abril, os municípios, Distrito Federal e estados que implementaram medidas de distanciamento social ampliado, onde o número de casos confirmados não tem impactado mais de 50% da capacidade instalada existentes antes da pandemia, devem iniciar a transição para distanciamento social seletivo. Ou seja, ele está propondo a volta, né, gradual das pessoas. Isso passou desapercebido e ninguém está questionando isso,
quando em todos os países. Isso só vai ser, essa medida só é tomada quando a curva começa a declinar, a curva de contaminados. Enfim, isso depois dele quebrar, né, da queda de braço dele com o Bolsonaro, à noite veio essa medida assinada por ele, obviamente que escancarou que houve ali um acordo, né, entre os militares que defenderam, né, que o Mandetta ficasse, mas para a humilhação do Bolsonaro não ser total, ele flexibilizou e está colocando em risco milhões de vidas de brasileiros. Milhões de vidas de brasileiros, porque a pandemia está começando a curva ascendente, ou seja, a se espalhar de uma forma agressiva e fora de controle, sendo que não tem, né, não tem leito suficiente. Para vocês terem uma ideia, segundo o Ministério da Saúde, só é possível analisar 6,5 mil exames por semana, quando seriam necessários de 30 a 50 mil por semana. Gente, isso é 10% do que seria necessário minimamente. Portanto, não existe herói nessa história. Nos Estados Unidos, há 6.099 testes para cada 1 milhão de habitantes. Na Espanha, 7.593 testes para cada 1 milhão de habitantes. Na Itália, 12.495 para cada 1 milhão de habitantes. Na Alemanha, 10.962 para cada milhão de habitantes. Em Portugal, 11.892 mil testes para cada milhão de habitantes. No Brasil, 258 testes. A cereja do bolo foi a crítica, né, que o Haddad fez ao Bolsonaro, dizendo que a imagem dele, né, nessa queda de braço com o ministro Mandetta, que ele nunca tinha visto um presidente ter uma imagem tão dilacerada, tão péssima, no que o Bolsonaro, ou provavelmente Carluxo, né, aquela pessoa fina e elegante, respondeu, né, o Haddad tinha dito, nunca tinha visto um presidente se colocar em uma situação tão humilhante. A resposta no Twitter do Bolsonaro é uma imagem do ex-presidente Lula cercado pelo aparato policial indo ao enterro do neto. É sem comentários, né? Não precisa comentar. Ao que o elegante senhor Haddad diz. Bolsonaro, sua resposta tem o seu tamanho. Você é minúsculo, como todos haverão de constatar. Seu ministro da Justiça até tentou, mas o cidadão parisiense da foto, doutor honoris causa, por dezenas de universidades, jamais se dobrou, mesmo diante da injustiça. Você é só vergonha. Fica registrado, Mandetta não é herói, Bolsonaro é minúsculo e nós precisamos lutar porque o que está se propondo é um genocídio, como já foi exaustivamente explorado, e pararmos de endeusar quem está fazendo o mínimo, a obrigação mínima como chefe de Estado, como dirigente. Eu sou Niobe Cunha, jornalista, esse é o Critica Brasil, mais um dia aqui com vocês. Obrigada pela participação de vocês. Não deixe de assinar o canal, compartilhar, divulgar, criticar. E convido a todos também para conhecerem o meu canal, o Jogo de Damas JDD, aqui no YouTube também. Obrigada e bom dia.